Sabe uma mania que eu nunca perdi? Ficar olhando as formigas. Às vezes eu fico horas e quando eu me dou conta, já escureceu. Eu às vezes ficava triste com a vida, sabe? Pensava por que as coisas eram difíceis assim. A gente é ser humano, né? Pensa muita besteira. Não tem a sabedoria dos insetos, dos animais. E aí me dava um alívio no coração ver aqueles trocinhos carregando um troção que deve ter umas 100 vezes o tamanho delas. Se deixasse cair, voltava lá e pegava, sem ficar pensando muita coisa. E se não conseguisse de novo é porque a folha devia estar muito pesada para ela. Então ela desistia e ia procurar outra. Não tem complicação. Até as pedras, veja só, até as pedras. As formigas param por um segundo para decidir só se vão passar por cima ou se vão dar a volta. Elas sabem mais que a gente que não tem como acelerar. As formigas entendem o tempo muito, mas muito melhor que a gente. Não tem nem comparação. Senhora Santana, redor do mundo. Senhora Santana, redor do mundo. Aonde ela passava, deixava uma fonte. Quando o Samuel me convidou para escrever O Passarinho, foi em 2017, eu não aceitei de cara. Eu não me sentia capaz de falar sobre essa mulher, sobre Totonha. E ele falou, não, eu quero que seja você, eu gosto da maneira que você escreve. A gente tinha se conhecido no espetáculo em um lugar chamado Lugar Nenhum, no Rio de Janeiro. Ele conheceu meu trabalho aí e falou, eu quero que seja você, eu gosto da visão que você tem sobre as coisas. Ela é uma mulher, sim, que tem todas essas questões. Mas ela não é só isso. Eu quero que você escreva sobre a completude desse ser, né? Não fique só nessa história única de que ela é uma mulher sofrida. E aí eu falei, pô, legal, então eu vou por um outro caminho, né? Vou fazer poesia, vamos fazer poesia. E aí, Manuel de Barros, assim, foi o meu grande mentor póstumo aqui, meu arsenal manuelesco. Li muitos livros, vi muitos filmes, documentários, também documentários sobre mulheres que viviam no Vale. E como a gente tem uma ideia, né, totalmente deturpada dessas mulheres, porque a gente pensa que são mulheres muito sofridas e talvez possam ser, mas elas transformam isso numa alegria de viver, na maneira como elas cantam, na maneira como elas se relacionam com outras pessoas. Então, eu lembro que com muito receio, muito medo ainda, aceitei esse desafio e comecei essa jornada, né, de conhecer Totonha. Eu lembro que eu fui assistir um espetáculo no CCBB, que eu sinceramente não lembro muito do enredo do espetáculo, mas eu lembro da imagem. A imagem final era uma roda gigante. E aquilo me tocou profundamente, não sei dizer exatamente o porquê agora, mas eu lembro da sensação, do quanto aquilo me tocou. Eu saí de lá, peguei meu celular, não consegui esperar chegar em casa, peguei meu celular e escrevi uma cena. E a partir dessa imagem poética,
todo o resto se construiu. Isso acontece quando as coisas perpassam o seu corpo. É porque é aquilo, né? Porque aquilo faz muito sentido. Eu ainda fazia jornalismo lá quando eu morava em Recife. E eu fazia uma matéria de literatura. Tinha um aluno, né, alguns anos atrás, chamado Marcelino Freire, estava lançando um livro ali naquela semana, um livro chamado Contos Negreiros. E aí foi um momento para mim de muito impacto, assim. Mas eu não conhecia, foi a primeira vez que eu conheci Marcelino, conheci a obra dele, e aquilo foi muito forte para mim. Eu vi aquilo e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Comprei o livro do Marcelino e aí li todos os contos do Marcelino, e dos contos do livro se chama Totonha. E eu comecei a sentir uma vontade de fazer aquilo, de ser aqueles personagens daqueles contos. E hoje eu tenho a convicção de que eu sou ator por causa da obra do Marcelino. E aí o conto Totonha foi o que eu resolvi primeiramente experimentar na escola de teatro, numa das disciplinas lá que estava trabalhando a construção do personagem. E aí eu fiz montei uma sketch com esse conto, e aí participei de alguns festivais de sketch, né, tive premiações de melhor ator, melhor cenografia, melhor caracterização, porque nessa época eu fazia a Totonha mesmo como uma mulher, né, fazia toda uma caracterização, uma maquiagem que envelhecia, um vestido, uma coisa assim, né, com vários panos, né, enfim. E aí isso foi o início do processo, né, que durou 12 anos, né, pelo menos 12 anos, até amadurecer, até eu encontrar a Agatha Duarte, que é a minha amiga. A Agatha tem esse lugar muito forte da poesia, da escrita dela, que está muito ligado ao lugar poético, sensível. Ela tem essa forma já bonita de escrever desde cedo, assim. E aí ela topou escrever, né, ela viu que eu já tinha, escrever a dramaturgia trazendo outras facetas da Totonha, porque o conto do Marcelino traz poucas coisas dela, né? É só um recorte da Totonha ali no dia a dia dela, falando sobre saber escrever ou não escrever, e aí a Agatha traz outros lados da Totonha, que é a Totonha e a religião, a Totonha e a família, a Totonha e a morte, a Totonha e os sonhos, a Totonha e a natureza. Foi quando eu vim, a gente montou, esse trabalho já entrou no repertório da Cobaia Cênica. E é isso, é um conto que é baseado, é um espetáculo que é baseado no conto Totonha, do Marcelino Freire, e inspirado na obra do Manuel de Barros. Porque a gente, tanto eu quanto a Agatha, a gente tem essa ligação, essa paixão com a obra do Manuel, porque a gente acredita também que a obra do Manuel dialoga com a do Marcelino, principalmente nesse conto Totonha, que é uma mulher que ela se compara com as coisas mais simples da natureza, ela se compara igual ao cachorro, igual ao capim, igual ao fogo. Então a Agatha fez esse casamento assim, brilhantemente, construiu uma história, né, uma dramaturgia, né, que inclusive foi publicada em livro. E aí a gente montou esse espetáculo, e com esse espetáculo a gente já teve logo, imediatamente, uma aceitação forte, assim, a gente teve uma receptividade forte do público, e em todos os editais que a gente escrevia, pelo menos muitos deles que a gente escreveu, de editais, de festivais. E aí com esse trabalho a gente, né, teve essa primeira circulação pelo Sesc, né, uma circulação, a maior circulação, né, das artes cênicas do estado de Santa Catarina, o Encena Catarina, com o qual a gente circulou por 24 cidades do estado de Santa Catarina. E foi, assim, um presente gigante, assim, foi a confirmação, né, do quanto a gente estava certo. Fizemos uma circulação por algumas cidades do grande Rio de Janeiro, ali, Petrópolis, Niterói, Rio de Janeiro. Iniciamos uma temporada no Teatro César Gran Rio, que é um dos teatros mais nobres da cidade. Participamos de um dos principais festivais nacionais do Brasil, né, que é o Festival Recife do Teatro Nacional, no Teatro Teatro Santa Isabel. Esse espetáculo tem dado muitas alegrias para a gente, assim, muitos encontros especiais com pessoas que têm histórias parecidas com a da Totonha. A gente tem recebido muitos feedbacks de pessoas que compraram o livro, a dramaturgia, e sempre dão para a gente o retorno, mandam mensagem, tiram foto com o livro. Samuel veio para Rio do Sul com a proposta de: eu venho para Rio do Sul, mas você me dirige. Eu fiquei com muito medo, né?
Mas eu disse sim, porque eu não sou nem louco. Aí comecei com ele, com esse processo de direção. Eu nunca havia dirigido nada profissionalmente, eu havia sempre dirigido os meus alunos, que era um outro tipo de processo. Eu me descobri assim que eu gosto muito de pensar na cena, de conceber a cena, principalmente eu acho que de pensar na concepção do espetáculo mesmo. Então o Samuel representa a Totonha, mas ele também é o Samuel. Então a gente ficava pensando, como é que a gente vai fazer esses momentos de quebra, onde o Samuel conta a história dele e a Totonha conta a história dela. E aí a gente ficou pensando que a gente queria que não ser muito literal na construção do personagem, né? Onde o Samuel tivesse que colocar um figurino de uma senhora, colocar uma maquiagem de senhora, e a gente pensou em transmutar esse ator em uma mulher pássaro. E a Totonha, ela é uma mulher enraizada, ela é uma mulher que não sonha em voar, ela é muito feliz no lugar onde ela vive. Então a gente sempre teve essa imagem de um pássaro com pés de raiz, ou seja, um pássaro que voa, mas que gosta das suas raízes. A gente entendeu que o que o Samuel iria ter para contar essa história era o ninho da Totonha. Então a gente pensou em que a casa da Totonha seria esse ninho. E aí, pesquisando os pássaros, a gente encontrou um pássaro que se chama tecelão, que fazia todo sentido. Como Samuel interpreta uma senhora, a gente queria muito que a sombra pudesse trazer um pouco mais de expressão para ele, né? Não é uma luz muito clara, então as luzes são sempre de lado ou de cima, para poder ter mais esse relevo do rosto e para as sombras também. Esse ambiente que é o Vale do Jequitinhonha, onde as luzes são mais amareladas, tem essa cara da seca, né? A gente trabalha muito com a sombra dos galhos na lona. E também a gente trabalha a vida, né, dos elementos da natureza. A gente tem o fogo, que também ajuda a iluminar a cena. A gente tem a água, que também é muito importante para o espetáculo. E aí, quando eu tive contato com essa pesquisa, né, da Totonha, né, quando eu pesquisei essas mulheres do Vale do Jequitinhonha, eu assisti muitos vídeos, assim, eu escutei muito elas, assim, como elas falavam, como era o corpo delas, né, trazendo buscando chegar nele a partir do corpo, né. O corpo é que vai me dar esse lugar da emoção, da movimentação, né, e principalmente essas mulheres que têm um corpo muito marcado, né, pelo trabalho, um corpo muito marcado pelas perdas, né, enfim. E essa mulher que fia e que conta histórias, né, que lida com o fio, né, que constrói histórias, está muito ligada, está muito próxima também dessa imagem do pássaro que constrói a vida dele, que constrói a casa dele. E aí a gente chegou nesse lugar, né, na concepção da cenografia e do personagem de modo geral, como esse personagem que é um pássaro também, né? É uma mulher pássaro. É isso, é esse lugar de, ao mesmo tempo que ela é uma mulher que está muito ligada à terra dela, à raiz, né? Que quer muito permanecer onde ela está, ela é uma mulher com a mente livre, né? Que quer ser o que ela quer ser, que ela pode ser o que ela quer ser, que a vida dela é do jeito que ela quer. Então, como trazer esse corpo que muitas vezes traz essa energia do pássaro e ao mesmo tempo é uma senhora velha que tem as limitações, que tem, né, o tempo mais lento. Ora aparece mais esse corpo pássaro, ora aparece mais esse corpo senhora e tal. A busca, né, é sempre essa, assim. Né, no início sou eu, Samuel, ali narrando o início, depois entro nessas duas energias, daqui a pouco eu saio, eu sou só eu, Samuel. E ainda tem mais um dado, que é o Samuel, no início, é um Samuel mais criança, e depois, no final, o Samuel mais Samuel agora do atual, né?
Porque assim, a Totonha tem esse lugar do pertencimento, né? De reforçar o quanto ela quer estar ali, no lugar dela, onde ela nasceu e não quer sair dali nunca, né? E em contraponto a essa história tem a minha história, o Samuel, que saiu do interior de Pernambuco para morar no Rio de Janeiro, que foi atrás de um sonho. E naquele momento, quando ela estava construindo a dramaturgia, eu vivia num entre-lugar que não era nem lá onde eu nasci, nem no próprio Rio de Janeiro, eu vivia num entre-lugar. Então ela quis também trazer essa reflexão, né? Abordar isso na dramaturgia. Thiago, né, o diretor desse espetáculo, e o Samuel, e os dois, né, me entregaram vários vídeos, referências desse local, né, onde geralmente o homem vai atrás de um trabalho numa cidade grande e a mulher é que tem que cuidar do lar, dos animais. E ali eu percebi o quanto que a mulher desse lugar é forte, né? E também essa humildade deles, né? Eles é um povo pobre, mas que também consegue buscar a felicidade em poucas coisas. Para mim foi bem importante eu receber esses vídeos, esse material. E a partir disso, daí eu fui descobrindo a sonoridade que se encaixava com esse espetáculo, né? Também uma sonoridade mais simples, ou seja, eu usei um instrumento em específico que ele quase que predominou o tempo inteiro, que é a viola, né? Só que usei bastante instrumentos bem rústicos, vamos chamar assim, que é o cowbell, aquele sino que fica pendurado na vaca, mas é um sino de verdade mesmo, né? Que mais? Para fazer a sonoridade da água, eu peguei um balde de água cheio d'água e comecei a dar uns tapinhas na água para fazer essa sonoridade bem realística. Nesse trabalho eu consegui utilizar bastante instrumentos orgânicos, né? Então eu utilizei desses instrumentos musicais, esses objetos que acabaram se transformando em instrumentos também, para transportar o espectador para esse ambiente que a personagem se encontrava. O que eu aprendi muito com a Totonha é esse lugar de respeitar o lugar de onde eu venho, de respeitar, de admirar, de se orgulhar desse lugar de onde eu venho, de assumir, né, e de cuidar das coisas simples, né? Eu fiquei emocionada. Eu tenho muito amor, tenho muito orgulho e sou muito grata pelo Samuel ter confiado em mim. E é isso. A gente já ganhou todos os nossos prêmios, todos os nossos shells no olhar de cada pessoa que assiste a gente.